Fala galera, o tema do vídeo de hoje é a natureza de Deus. Antes de tudo, se inscreva no meu canal Rafa M. Ferrari, ative as notificações, curta e compartilhe esse vídeo, dá uma força aí pro canal. É certo que você tem muitos conhecidos que acreditam em Deus. Nós não temos um contato com Deus assim face a face, de ver a face de Deus realmente. O contato do cristão, no modo geral, é com experiências com Deus. Então Deus fala conosco? Fala. E é certo que o cristão tem o hábito de ler a Bíblia, de orar, rezar, ir na igreja. Muitos estão envolvidos com a vida da igreja. Em determinado momento o cristão pode ter se perguntado: se Deus existe, por que ele não aparece aqui na Terra e resolve esse problema? É certo que as pessoas acreditariam nele. Se Deus viesse nesse planeta na sua forma espiritual e poderosa, com toda a sua glória, esse planeta não comportaria, não suportaria a presença de Deus. Principalmente as pessoas que não têm Deus, com certeza morreriam. É a palavra de Deus que dá várias dicas e responde essas questões. Então vou citar alguns exemplos. Primeiro exemplo, quando a nação de Israel estava no deserto, tinham acabado de ser libertos da escravidão lá no Egito, rumo à terra prometida, e Moisés era o representante de Deus diante do povo dele, do povo de Israel. Em determinado momento, Deus ele decide descer para trazer ali as leis e os 10 mandamentos, só que ele falaria com todo o povo. E aí Moisés pediu para o povo se santificar durante 3 dias, ou seja, ninguém cometesse nenhum pecado. E é difícil alguém ficar sem pecar um dia, ainda mais 3 dias. E eles tiveram que se abster de um monte de coisas na consagração. E fizeram. Quando Deus estava se aproximando ao alto do monte, vou deixar a referência do texto, parece que começou a abalar a estrutura do planeta e todos ficaram ali amedrontados, temendo a própria vida, porque teve trovão, relâmpago, raios, muito vento, a cor do céu mudou, aí vem o fogo, fumaça, começou a ter tremor de terra, um barulho muito violento, ou seja, o povo temendo a própria vida clamou para que Moisés falasse com Deus e que Deus falasse por intermédio dele, e toda vez Deus falava por intermédio de Moisés. Em outra passagem, Deus mesmo disse que ele falava com Moisés face a face, mas é claro que é uma ilustração, porque Moisés não via a face de Deus, mas ele conversava com Deus realmente. Mas por que Deus não permitia que Moisés visse a sua face? Moisés desejou ver a face de Deus, e como Deus é na sua natureza. E é certo que Deus não permitiu que, se Moisés visse a face de Deus, ele seria consumido, seria morto. Isso que colocou Moisés numa fenda na rocha, cobriu Moisés, passou toda a sua glória, se colocou de costas e permitiu que Moisés visse apenas as costas de Deus. É lógico que nós temos acesso à presença de Deus, foi restaurado através de Jesus Cristo. Então nós temos aí essa ligação novamente, mas o cristão não vê a face de Deus como ele é, mesmo assim. É certo que nós temos aparições de Deus no Antigo Testamento em forma humana. Em uma determinada passagem, Deus se apresenta na Trindade de Pai, Filho e Espírito Santo, aparecem 3 homens, outras passagens falam que eram anjos, e eles se comunicam com Abraão. E é certo que Deus traz ali o plano de destruir Sodoma e Gomorra, e começa aquela intercessão de Abraão: Senhor, se tiver 50 justos, você vai destruir a cidade? Deus falava assim para Abraão: e por amor dos 50, se eu encontrar 50 pessoas justas, não destruirei a cidade. E aí Abraão foi intercedendo até chegar em 10 pessoas e parou por ali. E em Sodoma e Gomorra foram encontrados menos de 10 pessoas justas, por isso as cidades foram destruídas. Então você percebe que Deus apareceu em forma humana para ter esse contato. Outra passagem, temos o próprio Senhor Jesus se fazendo carne. Sabemos que o nascimento dele foi um milagre, porque Maria era virgem. Jesus nasceu naturalmente, se fez homem, e lá em Filipenses, vou deixar a referência, diz ali que Jesus abriu mão da sua glória, da sua eternidade, do seu poder, da sua divindade, da sua posição de Deus, como ter uma das pessoas da Trindade, e ele se fez carne e habitou entre nós. É certo que Jesus sempre falava que quem olhava para ele via a própria expressão do Pai. Isso é verdade. Em outro momento, Jesus vai ao Rio Jordão e ele vai ser batizado nas águas por João Batista,
que ministrava um batismo de arrependimento de pecados. É certo que o batismo tem esse significado, mas porém tem outro significado muito importante. Jesus sem pecado foi se batizar porque era necessário fazer aquilo, ele até disse isso. E muitas vezes Jesus batia nessa tecla que era necessário nascer de novo. Nicodemos, uma autoridade de sua época, procura Jesus durante a noite e questiona: é possível alguém sendo velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus falou: não, é necessário nascer da água e do Espírito, não é um nascimento natural, é um nascimento espiritual. Por isso que Jesus teve que se batizar para dar o exemplo, ser o modelo do que seria o novo nascimento, da água e do Espírito. Então a água, o batismo de arrependimento, e do Espírito para ter novamente ali o acesso para ter a presença de Deus. E naquele momento o céu se abre, Deus Pai fala lá do céu: esse é o meu Filho amado que tenho todo o meu prazer. E a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, desce em forma de pomba, repousa sobre Jesus e Jesus começa o seu ministério. E é assim com o cristão, ele precisa se batizar não só pelo arrependimento de pecado. O mais importante no batismo é a nova natureza, você ter a natureza de Deus para você poder ter o Espírito Santo dentro de você. Nós temos uma natureza natural pecaminosa que tende ao pecado e ao mesmo tempo temos uma natureza espiritual dentro de nós que leva a fazer a vontade de Deus. Que Deus fala na palavra através do apóstolo Paulo que quando Jesus voltar, quem estiver morrido em Cristo será ressuscitado. Quem estiver vivo terá o corpo transformado. Ou seja, o que vai acontecer? A Bíblia responde que quem é mortal se revestirá de imortalidade, ou seja, será um ser eterno. Quem é corruptível, se corrompe facilmente, será revestido de incorruptibilidade. Ou seja, teremos um corpo glorificado, transformado para estar apto para entrar no reino de Deus. Tanto é que a própria Bíblia diz que carne e sangue natural não podem herdar o reino de Deus. Tanto é que quando Jesus se fez carne, estava aqui na terra e ressuscitou dentre os mortos, ser humano transformado. Jesus tem essas duas naturezas, a natureza de Deus, de ser Deus, Criador, eterno, poderoso, e tem a natureza humana porque ele foi humano. Por isso que ele é o intermediador entre Deus e os homens. E eu e você tem acesso ao reino de Deus. Então, isso explica por que Deus não desce. A Bíblia diz que ele é espírito e os seus ministros, os seus filhos, adoram em espírito e em verdade. Então a gente ora, louva, adora, tem experiências com Deus no âmbito espiritual, no sobrenatural de Deus. E é certo que se Deus descesse aqui na terra, quem não tem a presença de Deus seria fulminado, seria consumido e aniquilado. O mesmo seria se pegássemos essas pessoas e levássemos elas para o céu, contra a vontade delas. Elas não suportariam estar na presença de Deus, porque a Bíblia também diz que Deus ele é como fogo consumidor e faz dos seus ministros, dos seus anjos e seus filhos labaredas de fogo. Assim, por que Deus reservou um local específico chamado de inferno para as pessoas que não receberam a nova natureza habitar? Porque não tem como essas pessoas estarem diante de Deus, senão elas seriam queimadas e aniquiladas por toda a eternidade. Então, para você ter acesso ao céu, é necessário nascer de novo. Jesus bateu muito nessa tecla. O que mais ele falava não só foi o inferno, mas foi sobre nascer de novo para você ser livrado do inferno e ter acesso à presença de Deus por meio dele. E esse acesso, Deus é tão bom e misericordioso que ele dá o acesso a todos. Depende de mim, de você escolher se queremos a nova natureza, se queremos a natureza de Deus. Então quem crer e for batizado será salvo. Por isso que é importante o batismo, o recebimento do Espírito Santo. Um forte abraço.